Você já percebeu como nos últimos anos, falar sobre o Evangelho tem gerado mais desconfiança do que esperança? Como algo que nasceu para transformar vidas, restaurar famílias e revelar o amor de Deus passou a ser visto com suspeita, ironia e até revolta? Hoje nós vamos falar sobre isso. Sem atacar pessoas. Sem defender instituições. Mas olhando de frente para uma pergunta difícil: por que o Evangelho está desacreditado? Antes de tudo, é importante separar duas coisas: o Evangelho e o sistema religioso. O Evangelho é a boa notícia anunciada por Jesus Cristo, uma mensagem de arrependimento, graça, amor, cruz e transformação. Já o sistema religioso é formado por homens e mulheres falhos, líderes, estruturas e interesses humanos. E muitas vezes, é justamente aí que começa o problema. Não dá para ignorar: os escândalos dentro do meio evangélico têm sido devastadores. Casos de adultério envolvendo pastores, que pregavam sobre família, e eram conservadores. Pastores morando em mansões com vidas de luxo e até jatinhos, tudo com dinheiro da igreja. Líderes espirituais vivendo uma vida dupla, é uma coisa na igreja e lá fora o comportamento é outro. Abusos espirituais envolvendo pastores em pedofilia e estupros, sem contar a manipulação emocional nas ovelhas que pastoreia. A verdade é que quando alguém, que representa o reino de Deus, cai publicamente, não é só a imagem daquela pessoa que é afetada, é a fé de muita gente que fica abalada. A Bíblia já alertava que líderes seriam julgados com mais rigor. Mas, quando a prática contradiz o discurso, o impacto é profundo. Pessoas que confiavam, que ofertavam, que seguiam conselhos espirituais, passam a se perguntar: era tudo uma mentira? Fui enganado? Deus é assim mesmo. Mas, o erro humano não anula Deus nem sua palavra e infelizmente, para quem está de fora, parece que anula, enfraquece e perde a força o Evangelho que é para libertar e salvar vidas. A Bíblia nunca romantizou a liderança. Pelo contrário, ela alertou que o coração humano é falho e o corpo é fraco. Outro ponto que tem contribuído para o descrédito é a transformação da fé em produto. Promessas de prosperidade financeira como se fossem garantias divinas. Campanhas onde a bênção parece depender do valor da oferta e do voto, como se Deus vendesse bênção em fogueiras santas, águas, sabonetes, toalhas ungidas e até vassouras. Com isso a igreja acumula patrimônio milionário, enquanto membros enfrentam dificuldades e mal têm o que vestir e comer em seus lares. Quando o Evangelho começa a girar em torno de dinheiro, algo se perde. A mensagem original nunca foi sobre enriquecimento terreno como prova de espiritualidade. A fé cristã nasceu em perseguição, simplicidade, renúncia e obediência à palavra de Deus. O próprio Cristo jamais acumulou bens, mas ensinou que a riqueza terrena a traça e a ferrugem consomem, e que devemos ajuntar tesouros no céu onde não são consumidos. Mas quando a visão muda, a igreja vira empresa, um comércio, e o púlpito vira palco de promessas divinas, e o pior, muitos entram na igreja com essa finalidade de se tornarem ricos, como se Deus tivesse a obrigação de atender pastores, que profetizam mentiras e enganam as ovelhas com um pseudo-evangelho de prosperidade. E aí acontece o pior: se frustram, pois nada do que foi prometido a eles se cumpre, e com isso saem da igreja, e a tendência é nunca mais retornar, tal a decepção com o que foi pregado e prometido, mas logo frustram, pois nada acontece e ainda são acusados de terem pouca fé. E isso gera uma pergunta inevitável: estamos anunciando o reino de Deus, ou vendendo riquezas e prosperidade? Quando a fé se torna instrumento de enriquecimento pessoal, ela deixa de ser serviço e passa a ser negócio. Em outro ponto, a mistura entre igreja e política também tem sido um fator de divisão e desgaste para o Evangelho. Não estamos falando sobre participação cidadã, isso é legítimo, votar e exercer sua cidadania, assim como cobrar dos políticos eleitos as suas promessas de campanha. Mas quando líderes políticos usam o altar como palanque, a fé começa a ser confundida com ideologia. O reino de Deus não se estabelece pela força política, mas pela transformação do coração. E com isso, pessoas deixam de enxergar a igreja como lugar de acolhimento e passam a vê-la como instrumento de poder. Pois líderes políticos são colocados em cima dos altares sem nenhum pudor, um lugar que antes era santo virou profano, onde políticos com vida dupla, desviadores de verba pública, adúlteros, levianos, profanos e ateus têm oportunidade de falarem ao corpo da igreja:
vomitando nos púlpitos falácias misturadas com promessas e enganos, sob argumentos que vão proteger a noiva de Cristo, tudo mentira, e com isso o Evangelho fica desacreditado, levando dúvidas aos fiéis sobre até que ponto a Igreja deve se envolver com a política. O Evangelho deveria unir em torno de Cristo. Mas quando o centro deixa de ser espiritual e passa a ser partidário, a mensagem perde pureza. E muitos que estão de fora olham e dizem: isso é fé ou estratégia? Na realidade é uma vergonha o que está acontecendo com as lideranças evangélicas no Brasil, mas é claro que temos exceções. Talvez o maior problema não seja escândalos ou dinheiro. Talvez seja algo mais silencioso, a perda da essência. Pois o amor está esfriando. Um dos textos mais impactantes está no Evangelho de Mateus, onde o próprio Jesus Cristo declara: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Comunidades que deveriam acolher julgam. Pessoas que chegam feridas na igreja continuam feridas e muitas das vezes saem mais machucadas do que chegaram. A religiosidade substitui a compaixão, cada um procura viver a sua vida, sem amor ao próximo, tudo diferente do que Jesus ensinou. Quando a igreja deixa de refletir amor, perde sua maior marca, não brilha mais o Espírito Santo, e assim, pobres, viúvas, desempregados, moradores de rua, viciados e todos que são rejeitados pela sociedade, são rotulados como pessoas que não merecem uma chance de salvação e viver uma vida plena em Jesus, que nos ensinou que Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Além disso, muitos sentem que falta santidade, não no sentido de perfeição, mas de coerência. Infelizmente o que vemos são muitos pregadores e cantores itinerantes, que cobram para cantar e pregar mensagens vazias ou cheias de teologia, mas que não trazem curas, avivamento e transformam os altares em shows, onde fica claro que tudo isso não representa o evangelho bíblico genuíno, que salva, cura e liberta, sem contar com a vida contraditória que apresentam por trás dos bastidores. Claro que santidade não significa perfeição, mas separação para Deus. Pois, quando a igreja perde a distinção entre luz e trevas, ela se dilui na cultura. E quando falta coerência, falta autoridade espiritual, pois compactuam com tudo isso. Há quem diga também que falta unção, não como espetáculo emocional, mas como presença real de Deus. Dons espirituais já não existem, sinais e maravilhas não acontecem mais, enfim a igreja parece dormir, pois o alimento espiritual que recebe é um evangelho deturpado que a leva a ficar morna em um sono espiritual. Cultos podem estar cheios. Eventos podem ser grandiosos. Mas se não houver transformação genuína, e adoração em verdade e espírito, tudo vira performance. A igreja também enfrenta tensões internas sobre temas modernos, como identidade, costumes e interpretação bíblica. Discussões sobre liderança feminina, sexualidade, inclusão, tradição e renovação têm dividido convenções, comunidades e lideranças, pois em vez de diálogo, muitas vezes vemos ataques, cancelamentos e radicalizações. Uns dizem sou assembleiano, outro sou batista, outro sou universal, outro sou mundial, enfim cada denominação querendo ser melhor que a outra. Para quem observa de fora, parece caos. E quando a instituição parece perdida, a mensagem também perece. Nesse caso é o Evangelho e com isso o reino de Deus, que parece ser uma ficção contada nos evangelhos da Bíblia. Aqui está o ponto central. O que está desacreditado não é o Evangelho. É a forma como ele tem sido apresentado, ensinado e vivido por aqueles que se dizem cristãos. A mensagem de Jesus Cristo continua a mesma: arrependimento, perdão, graça e transformação, com obediência à sua palavra. O problema é quando homens tomam o lugar da mensagem. Quando a fama substitui a cruz. Quando o palco substitui a chamada. Quando o dinheiro substitui a missão. A história mostra que sempre que a fé foi institucionalizada demais e espiritualizada de menos, surgiram crises. E dessas crises nasceram movimentos de retorno à essência. O Evangelho não depende de estruturas. Não depende de líderes famosos. Não depende de pregadores. Não depende de cantores famosos. Não depende de templos luxuosos. Ele depende de Deus com o seu poder, e de Jesus como o único Salvador e do Espírito Santo como Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez este seja um tempo de peneira. Um tempo em que Deus permite que máscaras caiam.
Que escândalos venham à tona e que as consequências acompanhem quem cometem tais atos. Que estruturas frágeis se revelem, para que surja uma igreja forte, unida e pregando o verdadeiro evangelho com amor. Não para destruir a fé, mas para purificá-la e muitos se converterem de verdade, nesse mundo onde os sistemas estão corrompidos. O descrédito pode ser, na verdade, um chamado ao arrependimento coletivo. Um convite para voltar ao primeiro amor e sair da frieza espiritual em um sono que parece não ter fim. É hora de trocar o espetáculo pelo secreto, mais oração, menos eu, menos ganância, menos poder, trocar a ostentação pela simplicidade, a religiosidade pela presença real de Deus que tudo pode. Enfim, se você se decepcionou com líderes, eu entendo. Se você se afastou por causa de escândalos, sua dor é real. Se a igreja te decepcionou, não se preocupe, Deus tudo vê. Não se engane com esse evangelho da facilidade onde tudo é permitido. Não confunda homens falhos com Deus. O evangelho não perdeu o seu poder. Ele perdeu representação fiel, com homens que só pensam e são amantes de si mesmo. E talvez a pergunta não seja apenas: por que o evangelho está desacreditado? Mas sim, estamos vivendo o que pregamos? Se cada cristão voltasse a refletir o caráter de Cristo no dia a dia, no trabalho, na família, nas redes sociais, o descrédito começaria a desaparecer. Se começarmos a viver o que pregamos e o que cantamos nos púlpitos, com um testemunho digno de sermos chamados de verdadeiros cristãos, o evangelho seria levado mais a sério pelo mundo, e não estaria sendo escarnecido e atacado nos carnavais, nas redes sociais, nas notícias em TV aberta e podcast, que respiram isso para terem mais seguidores. Pois quanto mais escândalos, mais visualizações e curtidas eles têm. E no fim das contas, é isso que sempre sustentou o Evangelho. Vidas reais transformadas por um encontro verdadeiro, com aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque talvez o que o mundo esteja esperando não seja uma igreja perfeita, mas uma igreja autêntica. O fundamento da igreja não é um líder, uma denominação ou uma estrutura. É Cristo. Se líderes falham, Deus continua fiel. Se instituições erram, o Evangelho permanece poderoso. Talvez o momento atual seja um chamado ao arrependimento coletivo com muita oração. Um retorno à simplicidade, ao amor, à santidade e à verdade. A crise pode não ser o fim, pode ser o início de uma purificação e avivamento. Vamos crer nisso. Amém. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com outras pessoas evangélicas ou não. Vamos abrir espaço para um debate sincero, sem ódio, sem fanatismo, mas com verdade. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.